O sol castigava o asfalto quente de Belo Horizonte, quando Julian Santos, um mecânico de 36 anos, limpava o suor do rosto com a manga do macacão sujo de graxa. Seu pequeno negócio, Oficina Santos, mal conseguia se manter de pé. Herdada de seu pai, a oficina tinha cheiro de óleo velho, paredes descascadas e um chão que rangia com cada passo, mas ainda assim era o único legado que lhe restava da família. Julian não era um homem de luxo, tampouco de ambição desmedida. Tudo o que queria era trabalhar com dignidade e pagar as contas no fim do mês e manter viva a memória do pai que lhe ensinara o valor da honestidade. Mas a vida não vinha sendo generosa. Clientes sumiam, dívidas se acumulavam e a esperança parecia ter pegado carona em algum carro que nunca mais voltou. Naquela tarde abafada, Julian já se preparava para fechar as portas. Estava exausto após lutar por quase 2 horas com o motor de um Gol 96 que insistia em não pegar. Mais um dia perdido, murmurou para si mesmo enquanto empurrava a porta do galpão com os ombros. Mas foi aí que ouviu o barulho de um motor falhando vindo da esquina. O som de um carro engasgando, forçando os últimos suspiros antes de morrer de vez. Julian olhou e viu uma caminhonete preta se aproximando aos trancos até parar com dificuldade em frente à oficina. O veículo balançou levemente e o motor tossiu antes de silenciar por completo. A porta do motorista se abriu devagar, como se o ocupante estivesse com medo de chamar atenção. De dentro saiu um homem alto, usando boné, óculos escuros e moletom, com capuz, mesmo com o calor escaldante. O estranho andava com certa lentidão, como se estivesse machucado ou apenas muito cansado. Julian, curioso, deu alguns passos à frente. Boa tarde, disse o homem com um forte sotaque carioca misturado com algo diferente, difícil de identificar. Desculpa aparecer assim, mas o carro deu problema no caminho e só consegui chegar até aqui. Tá tudo certo, irmão, respondeu Julian, enxugando a testa com um pano sujo. Eu já ia fechar, mas vamos dar uma olhada. Vai que é coisa simples. Sem fazer mais perguntas, Julian se agachou e começou a examinar o motor da caminhonete. Enquanto mexia nos cabos e testava conexões, ouviu o homem falando ao telefone num tom baixo e preocupado. Sim, tô sozinho. O carro pifou e achei uma oficina aqui, dizia o desconhecido. Não, ninguém me reconheceu. Eu aviso quando acabar aqui. Julian nem deu bola. Não era de se meter na conversa dos outros e naquele momento tudo o que importava era resolver mais um motor rebelde. Depois de alguns minutos se levantou e limpou as mãos com um trapo encardido. Olha, parceiro, sua bateria tá quase morta e o sistema de injeção tá dando umas falhadas. Sabe, me dizer quanto tempo faz que tá com esse carro? Comprei, tem pouco tempo, mas nunca deu problema, respondeu o homem aparentemente sincero. Consigo arrumar, mas vou levar umas 2 horas. Se quiser esperar, tem um sofá lá dentro. Tem até ventilador, brincou Julian, apontando com o polegar para dentro da oficina. O homem assentiu e entrou sem dizer muito. Sentou-se em silêncio, olhando para o celular. Julian voltou ao trabalho ligando o rádio velho que ficava perto da bancada. No noticiário esportivo, a manchete era sobre a visita de Ronaldinho Gaúcho a Belo Horizonte. O ídolo estaria na cidade para um compromisso privado, mas sem grandes detalhes. Julian apenas comentou com ele mesmo. Esse cara é um fenômeno, viu? E continuou mexendo nos cabos. Dentro da oficina, o homem permanecia calado de cabeça baixa, como se quisesse se esconder do mundo. Não parecia arrogante apenas, discreto. E para Julian, isso era o suficiente. Não era do tipo que tratava diferente quem chegava de carrão ou quem vinha a pé. Um cliente era um cliente. Um ser humano era um ser humano. Com paciência e precisão, ele trocou a bateria por uma reserva que tinha guardada, refez conexões e ajustou a central de injeção. Depois de quase 2 horas, chamou o homem para testar. Pode ligar agora? O desconhecido subiu, girou a chave e o motor respondeu como se tivesse voltado à vida.
Um sorriso de alívio se desenhou em seu rosto. Funciona perfeitamente. Fiz o que deu para fazer, mas vai precisar trocar a bateria de vez mesmo nos próximos dias. O homem desceu, agradeceu e puxou a carteira do bolso. Quanto te devo? Mas antes que pudesse contar as notas, Julian levantou a mão. Pode guardar, parceiro. Foi só um ajuste rápido. E eu já ia fechar mesmo. Como assim? Não vai cobrar. Às vezes ajudar alguém vale mais do que uns trocados. O homem ficou em silêncio por um instante surpreso. Não estava acostumado com isso. Observou Julian como se tentasse entender que tipo de pessoa estava à sua frente. Depois sorriu de leve, guardou a carteira e estendeu a mão. Valeu, irmão. De verdade. Tamo junto. Boa sorte aí. O homem entrou na caminhonete e deu partida, e antes de partir, abaixou do vidro e disse: A gente ainda vai se ver, viu? Se cuida. Julian apenas fez um gesto com a mão, observando o carro desaparecer na rua. Para ele tinha sido apenas mais um dia comum, mais um motor vencido pela persistência. Mal sabia ele que aquela noite seria o ponto de virada na sua vida, e que o homem misterioso a quem chamava de Ronnie era na verdade um dos maiores ídolos do futebol mundial, Ronaldinho Gaúcho. O dia seguinte começou como todos os outros para Julian. O despertador tocou às 6:30 da manhã como sempre. Levantou-se e vestiu o mesmo macacão manchado de graxa e preparou um café preto forte mais por hábito do que por gosto. Caminhou pelas ruas ainda silenciosas do bairro, cumprimentando os poucos vizinhos madrugadores com acenos breves. Na calçada em frente à oficina, pegou a chave velha do portão, girou com um estalo seco e empurrou a porta de ferro que gemeu como se reclamasse do peso do tempo. Naquela manhã, algo parecia ligeiramente diferente, embora ele não soubesse exatamente o que. Talvez fosse o céu limpo, ou o fato de que pela primeira vez em semanas ele não tinha acordado com o coração apertado pelas dívidas. Talvez fosse simplesmente a lembrança do estranho da noite anterior, o tal Roni, com o sorriso tímido e a voz calma, que ficou rondando em sua mente como uma música que se ouve uma vez e não consegue mais esquecer. Julian ligou o rádio velho e se jogou na cadeira atrás do balcão, esperando algum movimento. Os minutos passavam devagar. O programa de esportes comentava os resultados do campeonato estadual, as transferências de jogadores, as polêmicas costumeiras. Nada demais. Até que o locutor, num tom animado, soltou: E parece que Ronaldinho Gaúcho está de volta a Belo Horizonte. Segundo fontes, ele está na cidade em uma visita privada. E, olha só, teve problemas com o carro. Um mecânico local teria ajudado sem saber de quem se tratava. Imagina só. A surpresa Julian levantou a cabeça. Um frio percorreu sua espinha. Era coincidência demais. Caminhonete preta, homem com boné problemas no motor. Será que... Ele riu balançando a cabeça. Imagina, Julian. Você tá ficando maluco. Mas a dúvida ficou plantada como uma semente teimosa. Naquela tarde, enquanto ajustava o escapamento de um carro velho, um garoto passou correndo na rua gritando: Ô Julian, você apareceu no rádio, cara. Tavam falando da sua oficina. Ele saiu para fora, limpando as mãos no pano, e perguntou: Que história é essa? Ronaldinho, o jogador. Disseram que ele foi ajudado aqui por um mecânico que nem cobrou. Só pode ser você, né? Julian deu um passo para trás sem palavras. Eu... não sei. Talvez. Foi só depois do jantar que a dúvida virou certeza. Sentado no sofá pequeno da sala, com a televisão ligada, viu a imagem da sua oficina na tela. Em seguida apareceu uma foto do próprio Ronaldinho ao lado da mesma caminhonete preta que ele havia consertado. A repórter sorria. Um gesto de honestidade e simplicidade ganhou as redes hoje. Um mecânico de bairro ajudou ninguém menos que Ronaldinho Gaúcho com um problema no carro e recusou pagamento. A atitude virou assunto em todo o país. Julian ficou paralisado. O controle caiu de sua mão. O coração disparou como se tivesse levado um susto. Ele murmurou: Não é possível.
A irmã dele, Camila, que morava na casa da frente, apareceu batendo na porta poucos minutos depois, segurando o celular na mão. Julian, é você. Tá em tudo quanto é lugar. No Facebook, no Instagram, até no Twitter. Ronaldinho compartilhou uma foto da oficina e escreveu: gente humilde como Julian faz a diferença. Obrigado, irmão. Ele levou as mãos à cabeça. Eu não sabia que era ele, Camila. Só disse que se chamava Rony. Mas isso é incrível. Você tá famoso? Eu não quero fama. Só fiz o que qualquer um faria. Mas no fundo, ele sabia que isso não era verdade. Nem todo mundo ajudaria sem cobrar. Nem todo mundo trataria Ronaldinho como qualquer outro cliente. E talvez por isso, o gesto que para ele fora pequeno, agora se tornava gigante. Na manhã seguinte, a rua estava diferente. Carros parados, gente na calçada, repórteres com microfones, câmeras apontadas para a fachada da oficina. Julian chegou e sentiu um nó no estômago. Tentou desviar, mas alguém o reconheceu. É ele, Julian. O mecânico do Ronaldinho. Microfones se aproximaram, perguntas voaram de todos os lados. Como foi o encontro? Você sabia quem ele era? Por que recusou o dinheiro? Julian não sabia o que responder. Entrou apressado, fechou a porta e encostou as costas nela respirando fundo. Tudo aquilo era demais para alguém que sempre viveu na simplicidade. O celular vibrou no bolso. Uma mensagem. Número desconhecido. Olá, Julian. Aqui é Gustavo da equipe do Ronaldinho. Podemos conversar? Ele hesitou. Respirou fundo. Respondeu com um simples: claro. 5 minutos depois o telefone tocou. Julian, aqui é Gustavo. Ronaldinho ficou muito tocado com o que você fez. Quer te encontrar. De verdade. Sem imprensa. Só vocês dois. O coração de Julian parecia querer sair pela boca. Claro. Quando hoje à tarde. Podemos passar aí? Tá bom. Estarei aqui. Quando desligou, ficou olhando para o telefone por alguns segundos. Não sabia o que pensar. Era como se a realidade estivesse escorregando pelos dedos. Mas uma coisa ele sabia: aquele encontro mudaria tudo. E não era só por causa da fama. Era por algo maior que ele ainda não conseguia explicar. A tarde parecia ter se arrastado mais do que nunca. Cada minuto dentro da oficina era uma eternidade para Julian. O martelo batia a chave, girava os motores, roncavam. Mas sua cabeça estava em outro lugar. A lembrança do telefonema daquela manhã não saía de sua mente. Ronaldinho, o bruxo dos gramados, o craque que ele assistira hipnotizado na Copa de 2002, viria até a sua oficina. Não para assinar camisa, nem para dar autógrafos, mas para agradecer. Julian já havia trocado 3 vezes de camiseta, lavado o rosto com água fria, ajeitado as ferramentas, espantado o pó das prateleiras. Nenhum detalhe passava despercebido, mesmo que soubesse lá no fundo que Ronaldinho não ligava para nada disso. Mas era seu jeito de lidar com a ansiedade e manter as mãos ocupadas. E então, por volta das 5 da tarde, ele ouviu o som familiar de pneus se aproximando na rua de trás. Não era barulhento, não era chamativo, era discreto como quem não queria ser notado. Julian correu até o portão lateral e viu a caminhonete preta estacionando. Um homem de terno simples desceu primeiro, provavelmente Gustavo, o tal assessor. E logo em seguida, ele, Ronaldinho Gaúcho, sem óculos escuros, sem boné, sem capuz. Apenas ele com o cabelo preso em rabo de cavalo, vestindo uma camiseta branca e calça de moletom. O mesmo sorriso despreocupado que encantava milhões. Mas ali naquele instante, ele parecia um amigo de infância reencontrado, e não uma lenda viva. Fala. Julian disse, estendendo a mão. E eu? Caramba! É você mesmo! Balbuciou o mecânico apertando a mão com força, como quem testa se é real. Sou eu, irmão. Vim como prometi. Entraram juntos na oficina que agora estava vazia. Ronaldinho olhou ao redor, observando cada detalhe, as ferramentas gastas, os cartazes antigos nas paredes,
O rádio enferrujado no canto. Esse lugar tem alma, Sabia comentou com os olhos brilhando. Foi do meu pai. Tô tentando manter de pé, respondeu Julian, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Ronaldinho assentiu. E você tem feito isso com muita dignidade. Então tirou um envelope do bolso e entregou ao mecânico. Aqui tem algo para você. Não é caridade. É gratidão. Julian abriu devagar. Dentro um cheque. E ao ver o valor, seu rosto perdeu a cor. Meu Deus, isso aqui? Isso é dinheiro demais. Não pensa assim. Pensa no que você pode construir com isso. Na oficina, no futuro, na sua comunidade. O mecânico sentou num banco respirando fundo. Nunca tinha visto tantos zeros juntos. Sentiu um nó na garganta. Eu não sei se consigo aceitar. Você não pediu. Eu ofereci. Porque você fez algo raro, ajudou sem querer nada em troca. Isso toca fundo, irmão. De verdade. Julian ficou em silêncio por alguns segundos. Depois levantou a cabeça e falou com firmeza. Se eu aceitar, quero fazer valer. Quero investir na oficina, claro. Mas mais do que isso. Aqui no bairro tem muitos jovens sem rumo, sem oportunidade. Quero montar um espaço onde eles possam aprender mecânica, ter uma chance. Ronaldinho abriu um sorriso largo genuíno. Agora você tá falando minha língua. Educação muda tudo, irmão. Conta comigo nessa. Ficaram conversando por quase 1 hora. Sem câmera, sem plateia. 2 homens de mundos diferentes unidos por um momento de humanidade. Antes de ir embora, Ronaldinho deixou seu contato pessoal com Julian. Me manda notícias do projeto Beleza? Pode deixar. E obrigado. De verdade. Eu que agradeço. Gente como você é que faz esse mundo girar. A caminhonete partiu em silêncio, assim como havia chegado. Mas dentro de Julian, o barulho era ensurdecedor. Sua vida tinha acabado de virar uma página. Naquela noite, ele não dormiu. Em vez disso, ficou sentado na varanda, olhando as estrelas e imaginando como transformar aquele presente em algo maior. Não pensava em carros de luxo, nem em mudar para um bairro nobre. Pensava em bancadas em jovens com ferramentas nas mãos, em oficinas cheias de aprendizado e propósito. Pensava em dar continuidade ao que seu pai começou, só que agora em outra escala. O dinheiro de Ronaldinho não era só um cheque. Era um empurrão, uma chave. A faísca que faltava para acender um motor muito maior o da transformação social. E Julian sabia que não podia falhar. No dia seguinte acordou cedo, mais cedo do que de costume. Pegou papel e caneta e começou a desenhar o futuro, o que precisaria, quem poderia ajudar, onde montaria a escola, como convocaria os jovens. A empolgação fazia sua mão tremer. Na primeira página escreveu em letras grandes: Projeto Roni. Oficina Escola Comunitária era só o começo, mas, pela primeira vez em muito tempo, ele acreditava. Nos dias que se seguiram ao encontro com Ronaldinho Julian, viveu uma espécie de torvelinho interno. Por fora tudo parecia igual, os mesmos clientes aparecendo os mesmos carros, com os mesmos problemas, os mesmos vizinhos passando e dando bom dia. Mas, por dentro, algo havia mudado. A oficina, antes um abrigo contra o fracasso, agora parecia uma porta entreaberta para algo muito maior. O cheque permanecia guardado dentro de uma lata de biscoito antiga, escondido sob o assoalho falso da gaveta. Ele ainda não o tinha depositado. Não por desconfiança, mas por respeito. Aquela quantia não era só dinheiro, era responsabilidade, era promessa, era esperança. Ele queria usá-la com sabedoria. Não podia errar. Então começou a visitar lugares. Passou a andar pelos bairros vizinhos em horários em que ninguém andava. Observava galpões abandonados, terrenos baldios, antigas, borracharias fechadas, qualquer espaço que pudesse ser transformado num centro de formação. Tinha um caderno surrado onde anotava tudo: metragem, acesso, vizinhança, proximidade com escolas e linhas de ônibus. Aos poucos, o que era sonho começou a ganhar forma.
Numa tarde abafada de quinta-feira, encontrou o lugar perfeito. Era um antigo depósito de peças desativado havia anos. O telhado estava corroído pela ferrugem, o mato crescia até o joelho, mas havia algo ali. O espaço era amplo, bem localizado, com estrutura suficiente para abrigar salas de aula, oficinas práticas, até um refeitório modesto. Julian caminhou pelo lugar como um arquiteto que já enxerga paredes antes dos tijolos. Fez uma proposta. Comprou o espaço à vista. O cheque finalmente foi depositado. A conta bancária inchou por algumas horas até começar a ser esvaziada de novo, mas dessa vez com um propósito claro. Em poucos dias a oficina original virou canteiro de obras. Contratou pedreiros, eletricistas, pintores. Comprou ferramentas novas, uniformes, materiais didáticos. Pediu ajuda a amigos professores. Organizou uma página simples na internet com o nome Projeto Rony Capacitação e Esperança. A inscrição para os primeiros cursos era gratuita. O foco jovens de 15 a 25 anos moradores da periferia sem emprego ou sem acesso à escola técnica. Na primeira semana de inscrição, recebeu 17 nomes. Na segunda, mais 38. Ao fim do mês, mais de 80 jovens haviam preenchido o formulário online e vários outros apareceram pessoalmente pedindo vaga com currículo em mãos ou apenas um pedido emocionado de oportunidade. Julian ficou sobrecarregado, mas feliz. Dividia os dias entre atender os clientes da antiga oficina e supervisionar a obra do novo centro. Dormia pouco, comia mal, mas tinha uma energia nova, como se um motor diferente tivesse sido instalado em seu próprio peito. Certa manhã recebeu a visita de Dona Neide, uma senhora de cabelos grisalhos que morava 2 ruas acima. Julian, posso falar com você um minutinho? Claro, Dona Neide. Entra aí. Ela se aproximou segurando uma pasta. Meu neto, o Luan, ele tem 16 anos. Vive na rua se metendo com os meninos errados. Mas ele gosta de mexer com moto. Abre motor no quintal de casa, faz gambiarra, sabe? Eu sei que o projeto é para quem quer algo sério. Mas será que ele pode tentar? Julian sorriu. Dona Neide, é exatamente por isso que esse lugar existe. Manda o Luan vir falar comigo amanhã. Mas tem que querer de verdade, viu? Ele vai querer. Eu tenho fé. Na manhã seguinte, Luan apareceu. Magro, olhos desconfiados, camiseta larga e boné virado para trás. Falou pouco. Respondeu com sim e não. Mas quando Julian o levou até uma bancada com motor desmontado e perguntou se ele sabia o que eram os olhos do garoto, brilharam. Em 5 minutos estava explicando cada peça como um professor. Julian só observava sem interromper. Seja bem-vindo, Luan. Você acabou de ganhar uma chance. Agora só depende de você. A oficina escola começou com 12 alunos. Depois virou 30. Em 2 meses, já eram 50. Aulas de mecânica elétrica automotiva, noções de segurança e até orientação profissional. A comunidade se envolveu. Padarias doaram lanches, uma gráfica local fez camisetas. Voluntários apareceram oferecendo tempo, talento e carinho. Julian mantinha uma parede na entrada do centro com fotos de todos os alunos. Ao lado, uma frase pintada com tinta preta. Aqui não consertamos só motores, consertamos futuros. A fama que ele havia ganhado nas redes sociais logo foi substituída por outra mais sólida, mais humana. Já não era o mecânico que ajudou Ronaldinho. Era o cara que criou uma escola para mudar vidas. Mas apesar de tudo, uma dúvida o acompanhava. Ronaldinho saberia o que estava acontecendo? Teria visto o que seu gesto havia provocado. Naquela noite, ao chegar em casa, cansado, mas satisfeito, Julian abriu o WhatsApp. Lá estava uma mensagem de número internacional. E aí, meu irmão? Vi as fotos do Projeto Rony. Que coisa linda, velho. Orgulho de ter feito parte disso. Me avisa quando puder passar aí de novo. Quero ver com meus próprios olhos. Grande abraço. R10. Julian leu e releu a mensagem. Um arrepio percorreu sua espinha. Respirou fundo. Sorriu. Era só o começo. O sol de fim de tarde projetava sombras longas sobre o asfalto quente,
quando a caminhonete preta parou discretamente diante do portão lateral da oficina-escola. Não havia imprensa. Não havia multidão, nem mesmo curiosos nas calçadas. Era um encontro marcado entre duas histórias que haviam se cruzado por acaso e que desde então seguiam entrelaçadas por um fio invisível de propósito. Julian já esperava de braços cruzados e olhos ansiosos diante da entrada principal. Vestia o macacão azul com o logotipo do Projeto Rony bordado no peito. Ao ver Ronaldinho descer do carro, com o mesmo sorriso largo de sempre, seus pés quase esqueceram o chão. "Meu irmão", exclamou o craque estendendo os braços. "Agora sim, vim ver com esses olhos o que você aprontou." "É melhor do que foto pode apostar", respondeu Julian, abraçando-o com força. Entraram juntos pelo corredor central. O barulho de ferramentas motores sendo desmontados, risadas e instruções preenchia o ambiente como uma música viva. O cheiro de óleo e tinta se misturava ao som de juventude pulsante. Ronaldinho olhava para todos os lados com expressão de surpresa genuína. "Você transformou isso aqui num templo, véi. Um templo da esperança. Eu só preparei o terreno. Quem tá fazendo florescer são eles", disse Julian, apontando para o grupo de jovens em uniforme cinza, todos com os olhos brilhando ao verem quem acabava de entrar. Houve um silêncio súbito. Luan, o garoto que desmontava motores no quintal da avó, largou a chave inglesa e deu 2 passos à frente. É você mesmo", Ronaldinho riu. "Em carne e osso, irmão. E aí, como tá a aula?" "Melhor do que qualquer escola que eu já vi", respondeu o jovem com sinceridade. "Cê sabe que é por sua causa que tudo isso tá aqui, né?" "Por mim?" Luan franziu a testa. "Por você, por todos aqui. Vocês são o motivo do Julian não ter parado no primeiro obstáculo. Foi por causa de gente com garra que ele apostou nessa ideia maluca." Ronaldinho passou por cada bancada cumprimentando os alunos, perguntando o que estavam aprendendo, ouvindo histórias de superação, perda, sonhos. Alguns haviam saído de situações de rua, outros de famílias quebradas. Ali, naquele espaço modesto, encontravam um tipo de pertencimento que não conheciam até então. "Esse aqui é o Marcos", disse Julian, apresentando um menino tímido. "Chegou aqui sem saber apertar um parafuso. Hoje já monta motor sozinho." "É mesmo?" perguntou Ronaldinho, ajoelhando-se à altura do garoto. "E qual o seu sonho, irmão?" "Queria ter minha própria oficina, para ajudar outros moleques como eu." "Então já tá no caminho certo. O segredo é nunca esquecer de onde você veio." "Nunca." O craque percorreu o espaço inteiro. Visitou a sala de aula teórica, o pequeno laboratório de elétrica, o galpão recém-reformado com as bancadas enfileiradas. Em cada canto deixava uma palavra de incentivo, um toque no ombro, um sorriso que parecia acender algo no coração de quem o recebia. Ao final da visita sentaram-se todos no pátio dos fundos. Um círculo informal foi formado com Ronaldinho no centro, como se estivesse em roda de amigos. "Posso contar uma coisa para vocês", disse ele olhando em volta. "Tem gente que acha que sucesso é só fama, dinheiro, palco. Mas tem um tipo de sucesso que é mais raro o de ser lembrado como alguém que fez diferença na vida de outro. Fez uma pausa como quem deixava a frase assentar. O Julian me ajudou quando não sabia quem eu era. Me tratou como igual. Não pediu nada. E hoje olha o que ele criou. Esse lugar aqui é ouro, rapaziada. E vocês são parte disso." Os jovens aplaudiram. Alguns gritaram R10 em coro. Mas o que ficou no ar não foi a euforia, e sim o sentimento de que algo precioso estava acontecendo ali, algo maior que qualquer jogo, que qualquer camisa assinada. Antes de partir, Ronaldinho chamou Julian de lado. "Você pensou que eu só viria ver, né?" "Ué." "Não, trouxe mais uma coisa." Abriu o porta-malas da caminhonete. De lá tirou 2 caixas grandes com ferramentas profissionais, uma furadeira industrial novinha e um notebook de última geração com software de simulação mecânica. Presente do Instituto Ronaldinho. A gente quer apoiar o projeto com equipamento cursos online e se quiser parcerias com outras comunidades. Julian piscou tentando segurar
a emoção. Cara, eu nem sei o que dizer. Diz só que vai continuar, porque agora tem mais gente acreditando junto com você. Eles se abraçaram forte como dois irmãos que a vida juntou por acaso ou por destino. Naquela noite, os alunos fizeram questão de ficar mais tarde. Montaram uma faixa improvisada com pedaços de lona e tinta branca. Obrigado, R10. Aqui a gente joga para vencer na vida. Ronaldinho foi embora sorrindo. Do carro mandou uma última mensagem, missão cumprida. Mas fica tranquilo, vou voltar. E da próxima vez, quero ver time campeão formado aí. Julian, sentado na escada da entrada, olhou as luzes do galpão acesas, os alunos recolhendo ferramentas, as vozes ecoando com entusiasmo. Ali, no meio de motores e sonhos, nascia uma nova geração. O crescimento do Projeto Rony era inegável. O que começou como um galpão improvisado, agora já tinha 3 salas de aula, uma recepção organizada com uma estante de troféus, um quadro de honra com fotos dos alunos mais dedicados e até um pequeno auditório para eventos e oficinas comunitárias. A fama da iniciativa tinha ultrapassado os limites do bairro. Universidades enviavam estagiários. Empresas começavam a oferecer equipamentos. ONGs queriam fazer parcerias. Mas com o crescimento vinham os desafios. E Julian ainda não estava preparado para todos eles. Numa manhã comum de terça-feira, enquanto revisava uma remessa de novos equipamentos doados por uma multinacional de autopeças, recebeu um telefonema estranho. Julian Santos. Aqui é do Ministério Público. Precisamos conversar sobre o funcionamento do Projeto Rony. Pode comparecer hoje à tarde? Ele congelou. Ministério Público. O que houve? Apenas uma apuração de rotina. Nos vemos às 14 horas. O restante da manhã passou como um borrão. Julian mal conseguia se concentrar. À tarde chegou ao prédio do MP vestindo a única camisa social que tinha sentido o suor escorrer pelas costas. Na sala, 2 promotores folheavam documentos. Senhor Julian, começou o mais velho, recebemos denúncias anônimas de irregularidades no funcionamento do seu centro de formação. Acusações de falta de documentação, condições inseguras para os alunos, contratação de pessoal não qualificado. Julian sentiu o chão sumir. Mas isso não é verdade. Tudo o que fazemos é com transparência. Pode ser. Mas precisamos verificar. O senhor tem alvará de funcionamento. Licença de vigilância sanitária. Cadastro no MEC. Ele não sabia o que responder. Não tinha a maioria daqueles documentos. Nunca pensou que precisaria de tudo isso para ensinar jovens a consertar motores. Saiu do prédio com a cabeça latejando. Ao chegar na oficina, foi recebido por olhares preocupados dos alunos. É verdade que vão fechar o projeto? Perguntou Luan, segurando a mochila nos ombros. Ainda não, mas temos que correr. Nas semanas seguintes, Julian mergulhou em uma nova realidade. Nada de graxa, parafusos ou motores. Agora o desafio era lidar com papeladas certidões, taxas, exigências legais. Descobriu que para cada curso precisava de um registro, que o terreno precisava ser regularizado, que precisava de um contador, um advogado. E mais que uma das denúncias viera de um ex-funcionário que foi desligado por má conduta e que agora por vingança espalhava mentiras sobre o projeto nas redes sociais. A confiança que demorara tanto para ser construída começava a rachar. Alguns alunos deixaram de frequentar. Pais começaram a desconfiar. Parceiros adiaram doações. Julian se sentia como alguém tentando segurar um carro desgovernado na descida. Numa madrugada, sentado sozinho no pátio da escola, ligou para Ronaldinho. Preciso de ajuda, disse sem rodeios. Fala comigo, irmão. Tô aqui. Contou tudo. Do Ministério Público, das denúncias, dos documentos, do medo de perder tudo. Do outro lado da linha, Ronaldinho ouviu em silêncio. Você errou em não se preparar para isso. Mas também erra quem te acusa sem conhecer sua história. Vamos fazer o seguinte, amanhã minha equipe vai aí. Vamos regularizar esse projeto do jeito certo. Você plantou uma árvore linda, Julian. Agora precisa aprender a cuidar dela quando vêm as pragas.
No dia seguinte, como prometido, chegaram 2 advogados, um contador e um consultor de educação técnica enviados pelo Instituto Ronaldinho. Sentaram-se com Julián, analisaram a situação, elaboraram um plano de emergência. Começou ali uma nova fase. Mais lenta, mais burocrática, menos romântica, mais fundamental. Com o tempo, os documentos foram saindo. Os cursos foram registrados. As salas foram certificadas. Um grupo de ex-alunos voluntariou-se para ajudar na organização. E a confiança da comunidade voltou pouco a pouco. Na cerimônia de reabertura oficial do Projeto Rony, 6 semanas depois, havia uma faixa que dizia: "Agora é oficial. A esperança tem CNPJ." Julián, ao subir no pequeno palco para falar com os alunos, segurava nas mãos a licença definitiva de funcionamento. Eu achei que sabia consertar tudo. Mas descobri que algumas coisas a gente aprende só quando dá errado. E tudo bem errar, desde que a gente levante e peça ajuda e conserte do jeito certo. Os alunos aplaudiram. Ronaldinho apareceu logo depois sem aviso. Subiu no palco, abraçou Julián e disse ao microfone: "O craque de hoje não sou eu. É esse cara aqui." A multidão gritou. Mas no meio de todo o barulho, Julián só conseguia pensar em uma coisa. Não era mais só sobre ele. Era sobre todos. E agora ele estava pronto para liderar. O céu estava claro, o ar morno de fim de tarde soprava leve por entre as árvores do bairro, quando os primeiros convidados começaram a chegar ao pátio do Projeto Rony. Ao invés de graxa e cheiro de motor, o ambiente agora exalava tinta fresca, sons de risadas e a melodia suave de uma banda local afinando seus instrumentos. Era um dia de festa, mas também de algo muito maior, um marco. Era a formatura da primeira turma completa da oficina escola. Julián dava de um lado para o outro, apertando mãos, cumprimentando pais, ajeitando cadeiras, checando o microfone. Vestia uma camisa social branca, calça jeans limpa e o mesmo sorriso que se tornara a marca registrada do projeto. Mas por dentro seu coração batia com força. A emoção o atravessava como corrente elétrica. Ali diante dos olhos dele estavam mais de 40 jovens alguns, que antes mal sabiam ler um manual de instrução, agora formados como técnicos em mecânica automotiva, prontos para encarar o mercado ou montar o próprio negócio. Cada um com uma história de superação, cada um com um passado que já não os definia. A cerimônia começou com uma breve apresentação musical, seguida por uma pequena peça teatral, escrita pelos próprios alunos, uma encenação divertida e comovente sobre como a oficina mudara suas vidas. Pais choravam discretamente. Voluntários se abraçavam. E Julián, ele apenas olhava em silêncio, sentindo que pela primeira vez seu trabalho não era mais só dele. Quando seu nome foi chamado para o discurso, os aplausos demoraram a cessar. Subiu ao palco com passos lentos, mas firmes. Respirou fundo. Quando tudo isso começou, eu só queria consertar carros. Hoje entendo que consertar vidas é muito mais importante. Não é fácil. A gente erra, tropeça e é acusado mal interpretado. Mas também é abraçado, reconhecido, transformado. Fez uma pausa. O silêncio era total. E essa transformação, meus amigos, só é possível quando alguém acredita. Como vocês acreditaram em mim. Como eu acreditei em vocês. As palmas vieram como uma onda. Hoje vocês não estão apenas formados. Estão prontos para ensinar. Porque acreditem, o maior sinal de sucesso não é o que você ganha. É o que você compartilha. A plateia se levantou emocionada. Mas antes que Julián pudesse descer do palco, uma voz vinda do alto-falante interrompeu. "Espera aí, irmão. Não vai terminar sem mim, né?" Todos olharam para trás. A multidão se abriu. E ali estava ele, Ronaldinho Gaúcho, entrando sorridente com um boné virado para trás, uma camisa do Brasil, autografada por ele mesmo, nas mãos e um brilho nos olhos que ninguém ali esqueceria. Julián levou as mãos ao rosto. Não sabia se ria ou chorava. Ronaldinho subiu ao palco, entregou-lhe a camisa e pegou o microfone. "Vim para ver com os próprios olhos essa final de campeonato", brincou. "E pelo que vi o troféu é de vocês."
Aplausos, gritos, sorrisos. Mas quero fazer um pedido, continuou ele. Que tal a gente juntar tudo isso e fazer um evento por ano, tipo uma Copa da Esperança, com oficinas, palestras, futebol, música. Um lugar onde mais jovens possam vir aprender a sonhar. Julian assentiu com lágrimas nos olhos. Bora, já é oficial. Naquela noite, depois da entrega dos certificados, houve uma roda de samba improvisada churrasco, doado por comerciantes locais, e até um torneio relâmpago de futsal entre os alunos, onde Ronaldinho fez questão de bater o pênalti de abertura e, claro, marcou com estilo. Mas o momento mais bonito aconteceu já tarde da noite, quando boa parte dos convidados havia ido embora. Julian caminhava pelos corredores da oficina recolhendo copos plásticos e guardanapos quando encontrou Luan, agora já com 17 anos, encostado numa parede segurando um envelope. Que foi, garoto? É minha carta de aprovação num programa técnico de uma montadora. Em São Paulo. Fui chamado. Julian se emocionou. E vai aceitar. Só se você prometer que continua isso aqui. Porque quando eu voltar, quero ajudar. Eles se abraçaram. No dia seguinte, com o pátio vazio e o som dos pássaros voltando a tomar o espaço, Julian sentou-se no banco de madeira da entrada onde tudo começara. Fechou os olhos. Pensou no dia em que um estranho com boné e capuz apareceu com o carro quebrado. Pensou na vez em que recusou o dinheiro, sem imaginar que aquilo mudaria tudo. Pensou em quantas vidas ainda estavam por ser tocadas. E ali, naquele instante de silêncio absoluto, ele sorriu. Porque entendeu finalmente que não foi ele quem ajudou Ronaldinho. Foi Ronaldinho que, com um carro quebrado e um gesto humilde, consertou muito mais do que uma oficina. Consertou uma esperança adormecida,